Olá, meus amigos, minhas amigas, parte 2 da nossa aula Direito Administrativo na Constituição Federal. Demos uma paradinha aí para um cafezinho, né? E agora vamos aí para o sprint final. É muito importante você dar essa paradinha, porque você quebra a fadiga. É bom, quando terminar a aula assim, que é uma aula de 1h20, né? Dá uma paradinha, vai lá, toma uma água, lava o rosto, dá uma caminhada, estica os ossos, faz aí alguns exercícios aí de alongamento, muito importante isso. Bacana? Então vamos lá. Então esta aula, só fazendo uma ajuda à memória para vocês, nós estamos batendo ponto a ponto do artigo 37 e do artigo 38. Na próxima aula, nós iremos trabalhar o artigo 39, 40 e o artigo 41, tá? Dispositivo por dispositivo. Então vamos lá. Inciso número 14, tá? Vamos lá. Os acréscimos pecuniários percebidos. Acréscimos pecuniários. Nós estamos falando de quê? De dinheiro. Aí, ó. Acréscimos pecuniários, né? Percebidos, ou seja, recebidos. Isso aqui é o juridiquês, cara. Você tem que entender esse tipo de palavra. Percebidos. Percebidos é a mesma coisa, você tem que entender que recebidos, né? Por servidor público. Então tem um servidor público aqui, ok. Né? Não serão computados, 1, e nem acumulados, 2, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Ou seja, após. Tá? Após, ok, vamos lá, vamos entender com calma. Vamos dar um exemplo. Fulano de tal recebe vencimento básico de 2.000, por exemplo. Os acréscimos pecuniários. Percebidos. Professor, tudo bem. Vamos dar um exemplo de um acréscimo pecuniário nesse caso concreto, vencimento básico 2.000. O cara, motivo Y, está recebendo, pelo motivo Y, a gratificação Y. Né? Vamos colocar que é uma gratificação especial. Essa gratificação especial é 10% sobre o vencimento. Se o vencimento é 2.000, é 200. Então, a remuneração desse servidor aqui, ele passa a ser o quê? De 2.200. Bacana. Isso que tá, ó. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor. Pronto, tá aqui. Em fatos, números e dados. Não serão computados, nem acumulados, para fins de concessões de acréscimos ulteriores. Ou seja, depois ele recebe, né, uma outra gratificação. A gratificação X pelo motivo X. Bacana. Não serão computados. Está aqui. Ele recebeu 25% sobre o vencimento. Então, o que acontece? É 25% sobre o vencimento básico. Tá? Sobre o vencimento básico. Né? Não pode acumular. Não pode ser computado. Então, o vencimento dele passa a ser 2.700. Então, está aí. Isso que significa, não serão computados e nem acumulados para fins de concessões e acréscimos posteriores. Tá? Agora, por exemplo, tá? Isso aqui é o certo. Acumulados e posteriores, está aí. Né? Tá aí. Vamos supor que agora aqui é o motivo Y, o mesmo motivo. Ó, o mesmo motivo. Então, o mesmo motivo, ele vai receber a gratificação X. Está errado. Isso aqui é acumulação indevida. Então, um motivo, uma gratificação. Não pode ter o mesmo motivo para duas ou mais gratificações. Não pode, somente uma. Então, isso que significa aqui o inciso, né? Professor, redação dada pela emenda 19. Sim, positivo, né? O que diz, qual que é o objetivo do legislador? Em 1998, né? Não sei se vocês lembram, né? Eu já falei para você na aula passada, em 98 foi implementado o regime de remuneração do subsídio, né? Então, o que acontece? Nessa época é que todo mundo recebia, né? Por esse sistema de remuneração de vencimentos, né? Que é o vencimento básico, gratificação. Então, aqui era era uma aparição de gato, tá? Uma aparição de gato aqui, tá? Gato para tudo que é lado, tá? Então, o que aconteceu? Opa! Vamos começar a disciplinar isso aí, porque existia a gratificação da gratificação da gratificação da gratificação. Era muito comum, antes desse dispositivo constitucional, o cara pegar esses 2.200 e aplicar o quê? 25%. Está errado.
Se eu fosse aplicar aqui 25% sobre os 2.200, seria o quê? Seria 550. 550. E o lerite do cara era o vencimento básico pequenininho, diversas gratificações, né? Então isso aqui foi um dispositivo importante na época, ok? Bacana? Ok, vamos lá, vamos continuar, né? Outro inciso importante do artigo 37 é o inciso número 15, né? Que ele trata o quê? Gente, cara, tanto no setor público quanto no setor privado, cara, salário é irredutível, remuneração é irredutível. Por quê? Porque entende-se que a remuneração é para o seu sustento pessoal e de sua família. Então o salário não pode reduzir. Essa é a regra geral. Tem algumas regras específicas? Tem, vem comigo. O subsídio e os vencimentos. Ou seja, aqui já englobou que as duas formas de remuneração. Subsídio e vencimento. Dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Professor, cargos e empregos, ou seja, aqui ele colocou cargo comissionado, função comissionada, tá? Ele incluiu todo mundo, servidor temporário, servidor não estável, efetivo, não efetivo, estabilizado, todo mundo. Então são irredutíveis. Regra geral, ok? Ressalvado, vamos pelas exceções. O disposto no inciso, olha aqui, 11. O que é isso aqui? É o teto. Então é o seguinte, o teto é 40 mil, por exemplo. A remuneração do cara foi 43 mil. Então vai descontar 3 mil do teto. Eu já vi isso acontecer muito, cara. Já falei para vocês, eu fui de gestão de pessoas do estado de Mato Grosso, todo mundo passava lá. Às vezes o cara tinha um vínculo com o NEMAT, por exemplo, na universidade, ganhava lá, não sei, vou chutar lá, seus 15 mil, tá? E ele tinha um outro encargo, tinha outro emprego que ganhava lá, quem sabe lá, 25 mil, dá 40 mil, e o teto na época era 35 mil, por exemplo. Bastava, então teto, né? E esse aqui, ó, o 14 a gente acabou de ler. São os acréscimos, ó. Acréscimos, né? Ulteriores aí, ó. Bacana? Vamos lá. Deste artigo e o artigo 39, parágrafo 4º. O que é isso aqui? Subsídios, né? Ok. O que é, professor? Agora vamos com calma aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Artigo 153, inciso 3. É o imposto de renda. Beleza? Ok? Professor, o artigo 150, inciso 2. Princípio da igualdade. Ó. Essa igualdade é tratar os iguais iguais e os desiguais e desiguais. Então você tem o imposto de renda. Tem faixa, não tem faixa? Tem. Aí, ó. Quem ganha, por exemplo, mais de... Vamos pôr aqui, mais de 10 mil, por exemplo, vai ter uma alíquota, né? Vai ter alíquota X, né? Quem recebe menos de 10 mil, por exemplo, vai ter a alíquota Y, né? São alíquotas diferenciadas dado o perfil econômico, o princípio da igualdade. E para subsidiar esse artigo aqui, nós temos o quê? O 153. Olha, ó, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, que é da progressividade. Deixa eu ver se eu notei aqui, ó. Generalidade, universalidade, ó, generalidade, universalidade e progressividade do imposto de renda. Então, pode ser progressivo, as alíquotas progressivas, né? Então, isso aqui é a regra, né, da Constituição. O subsídio e os vencimentos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. É a regra geral. Tudo bem. Agora, existe na Constituição duas hipóteses. Ressalvado o disposto no inciso 11, que é o teto, e os acréscimos ulteriores, né? Olha, os acréscimos, né, deste artigo, e os artigos 39, né, do subsídio aí, né?
as regras do subsídio, né? Aí os vencimentos, né? Olha aí, ó. Salvo aqui as alíquotas do imposto de renda. Professor, tem outra hipótese que você conhece de redução do subsídio? Sim, eu conheço outra hipótese, né? Por exemplo, o cara trabalha 8 horas por dia. Aqui no estado do Mato Grosso tem isso, na lei, né? Ah, eu quero trabalhar meio período, que são 6 horas por dia. Ele pensa, não só de pão vive o homem, né? Então nós temos esse critério de opção. Então você pode ir lá no RH, tá certo? E mudar a sua carga horária de 8 horas diárias para 6. É claro que vai ter uma redução proporcional à sua remuneração, tá? Vai ter uma redução proporcional à sua remuneração. Tá? Isso aí é que diz aí, então é possível, né? Pronto. E agora, outro artigo que cai muito, outro inciso, é o inciso 16, né? O que diz esse artigo 16? Qual que é o comando dele? Ele trata da proibição da acumulação de cargos públicos, né? Então vamos lá, regra geral, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Pronto. Então, regra geral, então o Constituinte assim desejou. Cara, o Constituinte tratou cargo público como fosse uma entidade. A importância de vários dispositivos, acessibilidade através do concurso público. Tá? Então, você pode ocupar um cargo público. Essa é a regra geral. Professor, existem exceções de acumulação legal de cargos públicos? Sim. Existe acumulações aí, existem previsões, e o próprio texto constitucional traz isso. Exceto, né, quando, primeiro requisito, quando houver compatibilidade de horários. Está aí. Tá? Observado em qualquer caso o disposto do inciso 11, que é o teto constitucional. Então, quando houver compatibilidade de horário. Então, primeira regra. Tá? E segundo, o teto constitucional. Onde é permitido? 2 cargos de professor. Olha aí. Então, olha aí, 2 cargos de professor. B. 1 cargo de professor e outro de técnico ou científico, né? Ah, professor, por que existe, professor, o inciso B, né? A linha B, aliás, né? É muito simples, o Constituinte, ele quis garantir o poder de cátedra, né? O poder de cátedra, né? Do professor, daquela pessoa que tem conhecimento para disseminar. Então vamos lá, regra, 2 cargos de professor, por aí. Ah, professor, qualquer nível, o Constituinte não limitou. Ah, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Lembre-se, observem-se aqui que o Constituinte falou, olha, para ter esse exercício tem que ter um cargo técnico ou científico, né? Por exemplo, professor, o cargo de gestor governamental é um cargo técnico, então era permitido eu ser professor. Tá aí. Agora vou esculachar aqui no exemplo. Por exemplo, você tem lá o cargo, desculpa aí a palavra, mas um cargo lá o cara ocupa o cargo de lixeiro. Tá? Não é um cargo técnico e não é um cargo científico. Então, neste caso, né, tá, é um cargo estritamente operacional. Então, os cargos estritamente operacionais não é permitido acúmulo com cargo de professor. E diante disso, gente, já tem discussões enormes sobre isso, né? Várias situações aí, né? Várias situações, né? Médico é um cargo técnico, um cargo científico, né? Então temos aí, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico. E nós temos aí a linha C, com o objetivo de quê? Com o objetivo aí de fomentar e dar mais opções à saúde pública. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, ó, profissionais de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, médicos, né, e assim por diante, com profissões regulamentadas. Então tem que ter o seu conselho de classe aí devidamente instituído. Se você não tiver, se a profissão não for devidamente constituída, por lei inclusive, né, não poderá acumular. Então essas aqui são as regras e cai muito em concurso. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, estende-se a empregos. Empregos, CLTistas, né? Funções, ok, né? E abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista,
Suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, há uma extensão dessa proibição, não apenas para a administração pública direta. Ele deixou bem claro, ó, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias inclusive, né? Ou seja, ele quer realmente que essa regra venha a acontecer, que essa regra aí realmente aí venha, tá certo, venha a ser cumprida. Por isso que ele criou essa regra, né? Ok, agora vamos estudar 2 incisos aqui. Atividade fazendária. Essa atividade fazendária é a atividade do fisco. É aquela atividade responsável pela arrecadação da administração pública. O que seria a administração pública sem uma saúde financeira? Ferrou. Tá? E eu sou da época que eu vivi o caos da administração pública. Não é essa coisa organizadinha como é hoje. Tá? Essa coisa organizadinha começou a ser organizada a partir aí do final da década de 90. Né? Começou a colocar os salários em dia, isso no nível nacional. Começou a estruturar o Estado, reforma do Estado, aparelho do Estado, gestão, cursos. Né? Hoje é um negócio organizadinho. Mas sem recursos é horrível, não dá para fazer nada sem recursos, sem orçamento. Então o Constituinte falou, opa, para aí, nós temos que garantir, né, a continuidade da administração pública. Então vamos lá. Então ele criou 2 incisos para isso. Primeiro, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência, dentro das suas áreas de competência, dentro das atribuições do cargo e jurisdição, porque eu estou lotado em Cuiabá, então em Cuiabá, não é Várzea Grande, não é interior, ok? E jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Precedência, ou seja, primeiro, vamos supor que um fiscal fazendário, né, no exercício da sua jurisdição, necessite informações, ele está fazendo lá uma auditoria fiscal, por exemplo, né, de uma empresa, e ele necessita de informações sobre uma licitação, tá, que está lá na Secretaria de Gestão. Ele vai protocolar, ele vai fazer o requerimento, ele vai fazer o ofício. O que acontece? Precedência, ele vai furar a fila, ele vai lá para o primeiro, pum, pronto. Ele quer dar agilidade para as atividades do fisco. Então, as atividades do fisco têm precedência sobre os demais, ou seja, serão deferidos, serão analisados com prazo mais curto, serão prioridade, benefício de ordem prioritária aí, atividade fazendária. Isso que está aí o inciso 18, ou seja, ele quer dar essa agilidade para os servidores do fisco. Né? Outro inciso muito importante é o inciso 18, né? E o inciso 22, aí, né? O inciso 22. Ele fala o seguinte, né, que a atividade tributária é uma atividade essencial. É uma atividade essencial. E se ela é uma atividade essencial, ela tem que ser tratada como, com deferência. Né? Tem que ter o quê? Ele tem que ter meios especiais para fazer acontecer. Foi a partir desse disposto, tá certo, do inciso número 22, que foram criados vários fundos, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, na época, era o Fungefaz, que era um percentual das multas aplicadas e arrecadadas pelo governo do estado. Um pequeno percentual dessas multas ia para o Fungefaz. E esse Fungefaz era o fundo que bancava todas as despesas, exceto de pessoal, da Secretaria de Fazenda. Então, a Secretaria de Fazenda, naquela época, quando eu tive oportunidade, quando eu passei no concurso de gestor em 2002, e eu escolhi Secretaria da Fazenda, porque era mais organizada. Então lá, gente, lá é o seguinte, lá aparecia iniciativa privada, papo sério. Então lá tem um setor de pagamentos, então tinha recursos, então lá não tinha essa miséria desgramada que já havia em outros órgãos, não. Lá era bacana, porque era Fungefaz, ou seja, tinha uma saúde financeira, consequentemente isso provocava o quê? Altos índices de gestão e eficiência. Então é a preocupação do quê? Do constituinte em estruturar esse setor para que o Estado aí dê condições aí de arcar com as suas finalidades, né? As administrações tributárias da União, dos Estados, DF e municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, olha, ele já falou, atividades essenciais. Sem ela não funciona o Estado, né? Exercidas por servidores de carreiras específicas,
né? Aí todos eles têm carreiras específicas, concurso maravilhoso, e aqui na LAC a gente está se especializando bastante nesse segmento. Terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada. Ó, terão recursos prioritários, tá? Inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio, né? Então, aí terão recursos prioritários. Então, as suas despesas internas, né, isso, o pagamento do empenho da Secretaria de Fazenda, ele precede todos os outros, né? Porque é uma atividade essencial, tem o fisco, não pode parar. Inclusive, aqui permite o quê? Fora essa parte administrativa, que ele trata de outra coisa importante, de lei e convênio, ou seja, ele pode, o Estado aí, no exercício de suas atividades aqui, exercício das suas atividades, poderá celebrar convênio com o município, com outros estados, a fim de o quê? De organizar e dar agilidade. Aqui no estado do Mato Grosso, para cumprir esse dispositivo constitucional, terão recursos prioritários, né? Ele criou o Fungefaz. E todos os outros estados devem ter criado o Fungefaz. Então é um fundo próprio da Secretaria de Fazenda, que é um pequeno percentual sobre as multas aplicadas, né? Vai para o Fungefaz, um fundo poderosíssimo aí, onde os recursos são destinados para manutenção do fisco estadual. Agora a gente vai para dois incisos importantes, o inciso 19 e o inciso 20. Tá? O inciso 19 e o inciso 20, ele fala da fundação e da autarquia. Tá? Fundação e autarquia. Fundação e autarquia são o quê? Integrantes da administração pública indireta. Tá? Indireta. Vamos lá. Ó, por lei específica, ó, lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei que trata somente daquele assunto. Não pode ter caronista, ok, né? Poderá ser, ó, criada o quê? Autarquia. Então é o seguinte, olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da LA Concursos. Nós aqui da LA Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.